lição de número 7. Esta manhã. Uma igreja que não tem a perseguição. É a DCM, amém? Amém. Isso aí, muito bem. Irmãos, vamos fazer uma leitura alternada. A passagem está em Atos capítulo 5, do versículo 25 ao 32, e Atos capítulo 12, do 1 ao 5. Textual: porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mas importa obedecer a Deus do que aos homens. Verdade prática: em relação à verdadeira igreja cristã, há duas verdades inegáveis. A igreja será perseguida e Deus a protegerá. Porém, eu vou começar lendo os irmãos sucessivamente, tá? E chegando anunciou-lhe dizendo: eis que os homens que acerraste na prisão estão no templo ensinando ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não pelos tempos nós expressamente não ensinaste nesse nome, e eis que encheis Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mas importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a qual vós matastes, suspendendo no madeiro. Deus com a sua destra o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àquele que obedecesse. Atos capítulo 12, verso 1. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos Ásios. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quartéis de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da paz. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. Glória a Deus. Senhor, te louvamos nesta manhã, te agradecemos por estarmos de pé. Se acordamos é porque o Senhor tem nos sustentado. Ministra o nosso coração a tua palavra e sairemos daqui mais edificados com a tua presença e com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nessa lição nós vamos estudar como a igreja primitiva enfrentou essas oposições com coragem, fé e confiando na proteção divina. Não é só enfrentar, a diferença é a fé que eles tinham em Cristo Jesus. O verdadeiro povo de Deus não teme a perseguição, pois ele sabe que a igreja tem um dono, que é Cristo Jesus, e que o protegerá. Temer é você ter medo, receio ou preocupação de algo ou alguém. É uma pessoa que tem autoridade sobre você e ela faz uma ameaça para que você tenha medo do que ela possa fazer com você. E isso é uma coisa que a gente não vê nos apóstolos, por incrível que pareça. Nós vemos muita coragem deles, eles estavam mesmo dispostos a pregar o evangelho sem medo daquela perseguição. Eles ameaçam porque a intenção da ameaça é intimidar e causar medo, insegurança com base na promessa de poder matar você. Então eles se baseiam e se colocam naquela promessa: eu vou matar você se você continuar. E isso vai provocar o medo no coração dos apóstolos. Só que você pode perguntar assim: mas pregar o evangelho não é da vontade de Deus? Por que nunca foi fácil? Eu acho que a resposta está na pergunta: porque é da vontade de Deus.
né? Quando Deus prometeu ao povo de Israel entrar numa terra prometida, por que eles tiveram que lutar? Não era da vontade de Deus entrar na terra prometida? A gente aprende que com Deus a gente tem que lutar, a gente tem que batalhar, né? O reino dos céus é algo muito excelente. A gente precisa pelejar e manter a nossa fé em Cristo Jesus. Nós vamos descobrir nessa lição uma perspectiva, uma convicção, uma fé que movia o coração dos primeiros discípulos. E isso para a gente é emocionante. Eu falo, Senhor, eu alcançando esse sentimento que os discípulos tinham, de que, olha, não importa o que vocês façam, eu vou continuar pregando. Esse sentimento que Paulo tinha, olha, a minha vida é Cristo, se eu morrer, ganho. Se tudo que eu passei contribuiu para o Evangelho, amém. Esse sentimento que eles tinham de certeza, de convicção, essa fé que eles tinham para pregar o Evangelho. A igreja, ela passa por perseguição pelo que ela é, pela fé que ela tem em Cristo e pelos princípios que ela prega. Então a igreja é perseguida pelo que ela é. Ela prega princípios bíblicos que vai de contra o mundo. É por isso que a igreja sempre vai ser perseguida, porque ela não vai mudar os seus princípios. Princípios exclusivos que se chocam com os valores do mundo que está sem valores. A gente vê que a sociedade ela trabalha para destruir os fundamentos. Em Salmo 11, Davi já falava: os ímpios armam um arco, eles põem as flechas para atirar as ocultas aos retos do coração. E ele continua: porque na verdade já os fundamentos se transtornam. Os fundamentos têm se transtornado. Aí ele faz a pergunta: o que se pode fazer o justo quando as leis e os bons costumes são desprezados? A gente se molda ou a gente faz a diferença? Quando os costumes são desprezados, o crente fiel mantém sua retidão, mesmo quando os fundamentos se transtornam. Porque é isso que a sociedade tenta impor. Não tem mais família, não tem mais princípios, não tem mais fundamentos. Mas a igreja não vai contra isso. A igreja prega que tem sim. A igreja prega que os princípios da palavra do Senhor são eternos. Porque os princípios da palavra de Deus é a base do nosso comportamento. Por que a igreja se comporta diferente? Porque ela se baseia na palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor dita a regra da igreja para o seu comportamento. E isso causa ódio ao mundo. Nada nos convence do contrário. Nós acreditamos na palavra, nós acreditamos nos princípios bíblicos e nós mantemos isso. A igreja é perseguida porque ela não é do mundo. Nós não somos do mundo, mas nós somos colocados no mundo para fazer a diferença. Por que o mundo nos odeia? Porque nós não somos do mundo, nós não seguimos a prática do mundo. Mas é preciso estarmos no mundo para pregar o Evangelho. É preciso que a luz da igreja esteja no mundo. E é por isso que o mundo vai contra a igreja do Senhor. Outra coisa, 1 Coríntios 4,4 diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos descrentes para não ver a luz do Evangelho. O homem, em seu estado de pecado, ele não busca a Deus. Naturalmente, ele não busca a Deus. E é por isso que a gente vê por que a igreja é perseguida. Nós temos a fúria de Satanás, nós temos a fúria daqueles que não vivem os princípios que nós vivemos. A Bíblia vai mostrar as autoridades religiosas que se levantaram contra a igreja. Em Atos capítulo 5 menciona 3 grupos: os sacerdotes, os saduceus e o capitão do templo. Eram grupos muito influentes. Eles tinham poder político e religioso e tinham apoio do sacerdote e dos anciões. Homens que lutaram muito para atrapalhar o Evangelho de Cristo. A gente vê que eles estavam sempre tentando pegar Cristo em alguma palavra, em alguma coisa, ou tentar atrapalhar. E eu fico imaginando a cara deles, vendo Jesus dando continuidade no seu ministério através dos apóstolos. E eles pensaram assim: não adiantou nada, não conseguimos destruir. Agora Jesus está curando através dos apóstolos. Quantas vezes eles tentaram? Tinham também os anciões, que eram líderes judaicos influentes, representando tanto o aspecto religioso quanto político, perseguidores da casa do Senhor. Irmãos, perseguir a igreja é um fato, por causa dos seus princípios, porque a igreja tem um dono que é Cristo, porque Cristo fez uma promessa que Ele edificaria a sua igreja, a igreja dele. Então perseguir a igreja daqueles que
crê em Cristo, é fato. Até Paulo, antes de conhecer Jesus, ele era perseguidor da igreja. Paulo foi um grande plantador da igreja, mas antes ele era o maior perseguidor da igreja. E a gente vê um exemplo. O exemplo que Cristo dá quando a igreja inicia é a conversão de Paulo. É como se Cristo falasse assim, ó, aqui dentro da igreja é lugar de conversão. É lugar de transformação de vida. A conversão de Paulo foi uma grande amostra do poder de Deus sobre a vida de uma pessoa. A Bíblia diz que Paulo respirava ameaças de morte contra os discípulos. Quando Deus ordena Ananias para ir orar por Saulo, Ananias tem medo. Ele fala, Senhor, esse homem é mau, esse homem tem feito coisas terríveis com os crentes. E o que Jesus fala? Vai, porque ele é um instrumento em minhas mãos para pregar o evangelho. Então você imagina a igreja iniciando, e no início da igreja a conversão de Saulo. Como isso fortificou a fé da igreja? Como isso mostrou que Cristo estava ali na igreja, estava conduzindo a igreja, e que a igreja era dele, que a igreja era lugar de mudança de vida, de conversão de pessoas, né? Paulo, ele tinha uma fé sincera. Paulo, ele acreditava que estava zelando pelo melhor, que estava defendendo a tradição judaica. Então o que Cristo faz? Se encontra com ele e redireciona esse sentimento de Paulo, fazendo dele um grande instrumento em suas mãos. Glória. Isso é tremendo. Toda aquela atitude de Saulo estava localizada para um lugar errado. E Jesus fala assim, rapaz, vem se encontrar comigo. Deixa a minha luz brilhar em você. Aleluia. Agora eu vou fazer de você um plantador de igreja. Glória a Deus. Você vai ser um dos principais para que a minha promessa da igreja chegar até os confins da terra aconteça. E é com você mesmo. Aleluia. E isso é um exemplo que Cristo está dando do que é a igreja. A igreja do Senhor é perseguida porque ela vai de contramão com o padrão desse mundo. Porque a igreja não se molda, ela faz a diferença. É muito triste quando a gente vê um crente em cima do muro. Sabe, aquele crente que é crente até não tem uma proposta muito interessante. Ele é fiel, até não tem uma proposta legal. É muito triste. Porque o único crente que vive em paz na perseguição é o crente morno. Agora o crente fervoroso não. O crente fervoroso ele não se molda, ele transforma. E ele transforma pela renovação do seu entendimento. Aí você vê o quanto o entendimento de Saulo foi transformado. Tudo depende da transformação do entendimento. Tudo depende do que você nascer de novo. E quando você nasce de novo e muda o seu entendimento para Cristo, aí você vai entender a perfeita vontade de Deus. E a gente só entende a vontade de Deus perfeita porque o nosso entendimento foi mudado. O nosso entendimento humano em pecado, a gente não vai entender a vontade de Deus, a gente critica, a gente vai contra, a gente não entende. Então a gente precisa desse renovo na nossa mente. Resistir à maneira errada como as pessoas vivem, segundo a perspectiva de Deus, isso causa uma batalha espiritual. Isso causa guerra. A igreja vive em guerra espiritual, porque ela vai de contra a maneira errada que as pessoas vivem, segundo a perspectiva do Senhor, segundo os princípios bíblicos. Em Mateus 16, Jesus edifica a sua igreja e faz uma promessa: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por que Cristo faz essa promessa? Porque as portas iriam se levantar contra a igreja. E como isso era um fato, Jesus falou, não se preocupe, elas não vão se levantar e prevalecer contra a igreja. O que é as portas do inferno? Ela representa Satanás e a totalidade do mundo lutando para destruir a igreja de Cristo Jesus. E como isso é um fato, Cristo falou, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Porque a base do ódio, irmãos, que a igreja sente, vem do nosso maior inimigo, que é Satanás. Por que Satanás odeia a igreja? Porque ele foi expulso do céu. Ele perdeu patamar e posição no céu. De tudo aquilo que Deus tinha dado, ele perde, ele é jogado na terra, ele é expulso do céu. Então o ódio dele por Cristo só acende. E como Satanás não tem poder de atingir Cristo, ele tenta atingir a sua igreja. Ele tenta com a igreja de Cristo Jesus. É por isso que o crescimento da igreja incomoda o mundo e incomoda a Satanás.
A gente vai dar uma olhada aqui na palavra, que a gente vai ver o crescimento da igreja, muito interessante, se os irmãos quiserem acompanhar. O que eu acho profundo é que a igreja, para ser um canal de cura, que a gente viu o exemplo daquele coxo sendo curado, é incrível que quando a igreja começa a acontecer, ela começa a crescer muito rápido. E os exemplos daquilo que Cristo quer para a igreja começam a acontecer. E a gente vê o ministério de Pedro sendo iniciado no capítulo 2. Pedro foi muito importante para esse crescimento da igreja. Só que para eu ser uma igreja que edifica a igreja, que cura, que traz libertação, eu preciso de cura. E uma das primeiras coisas que eu tenho que ter com Cristo é reconciliação com o Senhor. Eu preciso saber como está o meu relacionamento com Cristo, como está a minha alma, como está a minha vida. E eu acho lindo que depois que Jesus ressuscita, Pedro ainda não tinha visto Jesus, depois que traiu. E Pedro avista numa praia. Jesus prepara uma brasa e um peixe e os convida para jantar. Eu fico imaginando como está a cabeça de Pedro nesse momento. Um amor por Cristo e uma culpa por ter traído. E a sensação de que Jesus podia lançar em rosto o que ele tinha feito. E que os discípulos poderiam saber. E que a integridade dele e a fé dele em Cristo podia ali ficar manchada. Só que Cristo, ele trata Pedro. E ele muda a função de pescador para um evangelista, preparando ele para a igreja futura. Aleluia! E a primeira coisa que Jesus faz é perguntar a ele: Pedro, tu me amas? É como se Jesus falasse assim: para ser quem você vai ser, um grande evangelista que vai agregar membros à minha igreja, eu preciso saber se você me ama com amor incondicional. Porque para Pedro falar assim: não importa o que vocês falam ou me ameaçam, eu não posso deixar de falar do que eu vivi, ele estava pronto para morrer. E para o crente estar pronto para morrer por Cristo, ele tem que amar Cristo com amor incondicional. Pedro, se me ama. E Pedro fala assim: tu sabes que eu te amo. E Cristo começa a preparar o evangelista. Oh, meu Deus, que amor que Cristo tem pela sua igreja. Glória a Jesus. E ele começa a preparar o pregador. Aleluia. E Cristo fala assim: tá bom, você me ama, então apacenta as minhas ovelhas, meus cordeirinhos. Eu acho lindo porque Jesus está falando assim: Pedro, vai ter novos convertidos. Você vai ter que dar uma atenção maior aos novos convertidos. Se está pronto a morrer pelo Evangelho, apacenta os novos convertidos. Cuida deles. E passa mais um pouquinho e Jesus fala: como um pedacinho de peixe, Pedro. Pedro, você me ama com amor ágape, incondicional. Ah, Senhor, eu gosto tanto do Senhor. E Jesus fala: apacenta as minhas ovelhas. E Jesus estava falando assim: Pedro, os crentes mais maduros também vão precisar de atenção. Aqueles que vão te acompanhar até o fim, dá uma atenção, apacenta as minhas ovelhas. Aí Jesus pergunta pela terceira vez: Senhor, Pedro, tu me amas? Tu gosta muito de mim? Ele fala: não, Senhor, tu sabes o quanto eu te amo. Pedro sendo tratado para ser um líder. Pedro sendo tratado para agregar membros ao projeto de Deus. Aleluia. O que Cristo edificou. E naquele tratamento, Cristo se reconcilia com Pedro, Pedro se reconcilia com ele, porque a gente precisa estar assim com Cristo. Por que Cristo falou que a gente é como um galho numa videira? A gente precisa estar relacionado com Cristo o tempo todo. A nossa intimidade com o Senhor é que vai aumentar o nosso relacionamento com Ele e vai aumentar a nossa fé para os embates da perseguição no mundo. Segunda coisa que Cristo está fazendo com Pedro: Pedro, quando a igreja errar, trata com amor, porque é o que eu estou fazendo com você. Os erros não são lançados em rosto para envergonhar Pedro, mas é com amor. Faça isso. Apacenta as minhas ovelhas. Outra coisa que eu aprendo: que o amor pela igreja do Senhor e pela obra do Senhor é uma demonstração do nosso amor por Cristo. É o que Jesus está fazendo aqui. Amém. Você me ama? Então ama a minha igreja. Você me ama? Apacenta a minha ovelha. O nosso amor pela obra, por servir,
e pela igreja é uma grande demonstração do nosso amor pelo autor da igreja, pelo edificador da igreja, que é Cristo Jesus. Quinta coisa que eu aprendo: Pedro passou a compreender tudo o que ele antes não tinha compreendido. Sabe quando ele cortou a orelha do servo do sumo sacerdote? Ele não estava entendendo nada. Ali ele estava entendendo, estava sendo preparado. Sabe quando ele falou para Jesus para não ir para a cruz? Ele não estava entendendo nada, agora ele está entendendo tudo. A primeira pregação de Pedro, que ele mais fala é sobre a cruz, sobre a morte e a ressurreição de Cristo. A gente, para ser um canal do Senhor, a gente precisa ser tratado pelo Senhor. A gente precisa estar em reconciliação com o Senhor. A gente precisa estar curado para curar. A gente precisa estar pronto para partir, para pregar o Evangelho, para agregar a igreja do Senhor. Depois disso, Jesus dá uma ordem para que eles permanecessem onde estavam, porque a promessa que estava dita em Joel iria acontecer. Eles precisariam ser revestidos do poder do Espírito Santo para pregar o Evangelho. Então a igreja começa com obediência. Eles obedecem. Igreja para ser cheia do Espírito Santo é a igreja obediente. Eles foram capacitados com o Espírito Santo depois que obedeceu a ordem de Cristo. Eles permaneceram. Em Atos 2 acontece, todos que estavam ali reunidos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outra língua. Pedro já tinha sido lapidado, agora eles estavam repletos do Espírito Santo, agora ele estava pronto para pregar. As pessoas que estavam em volta não entenderam o barulho, não entenderam aquelas línguas, e eles criticaram, dizendo que os discípulos estavam embriagados. E Pedro, aproveitando a oportunidade, ele levou. Eu acho lindo isso. São pontos importantes. Quando Pedro escuta isso, a Bíblia diz que ele põe-se de pé e ele levanta a voz para pregar. Não era mais aquele Pedro que teve medo do vento no mar. Não era aquele Pedro que estava com medo do que Jesus iria falar com ele depois do que ele traiu. Glória a Jesus. Ele é outro. Ele está cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. O comportamento dele diferencia daquele Pedro tímido. Ele levanta, ele exporta a voz e ele prega. E ele fala: esses homens não estão embriagados como vocês pensam, mas isso está acontecendo porque foi profetizado pelo profeta Joel. E ele começa a pregar sobre Cristo, e ele fala: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora Pedro está trazendo uma verdade nova para muita gente ali. O que é a salvação? Pedro traz à luz a salvação. Olha, agora a salvação é por Cristo. Todos os que invocar o nome do Senhor será salvo. E aquelas pessoas que estavam ouvindo Pedro falar com aquele novo entendimento da salvação, e ele fala: ó, Deus ressuscitou a esse Jesus do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vós hoje vedes e ouvis. Aleluia. É Ele que está fazendo. Glória a Deus. E Ele ressuscitou. Aleluia. Os líderes religiosos que vão se aproximar, alguns não acreditavam na ressurreição, outros acreditavam piamente que a salvação tinha que ser por uma lei vivida nitidamente, uma lei que nem eles viviam. E Pedro está trazendo: olha, não é isso. A salvação é por Cristo. É por todo aquele que invocar o nome do Senhor. E ele fala: saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que é esse Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor em Cristo. Quando os israelitas começam a ouvir que a salvação agora é por Cristo, eles ficam preocupados. Pedro, o que a gente vai fazer? Aí Pedro traz a simplicidade da salvação. É como se Pedro falasse assim: não precisa de animal. Vocês não precisam viver uma lei que nem vocês não estão conseguindo viver. Sabe o que vocês precisam fazer? Arrependei-vos, cada um de vós. Sejam batizados em nome de Jesus Cristo, em remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo que vocês acabaram de receber. Arrependei-vos, é só isso. Glória a Jesus. E a Bíblia diz que aquela mensagem de Pedro
é agregado à igreja 3.000 almas. Aleluia. Uma igreja que tinha cerca de 120 pessoas, agora são 3.120. E eu acho impressionante que a promessa de Cristo, de que eles seriam testemunhas na Judéia, em Jerusalém, no finalzinho mais importante, nos confins da terra. A igreja é um local de crescimento. A igreja não fica parada, ela está sempre crescendo. 3.000 almas. E aqui eu aprendo algo muito profundo com os novos das igrejas, a igreja primitiva. Observe que a igreja está iniciando e ela começa a crescer. E os apóstolos eles vão passar para nós os ensinamentos que faz parte somente da igreja e é algo que a igreja tem que manter. E eu aprendi aqui 7 coisas. Primeiro, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Irmãos, a igreja está começando. E ela começa com o que é certo. Permaneça nos ensinamentos dos apóstolos. Não fique em dúvida quanto à palavra do Senhor. Não dê os seus ouvidos para doutrinas falsas que questionam a Bíblia, o nome de Jesus ou a pessoa de Jesus. Permaneça na doutrina dos apóstolos. Uma igreja que permanecia. Segunda coisa, o versículo 42 do capítulo 2. Eles perseveravam também na comunhão, na unidade. Irmão, se tem uma arma muito forte de Satanás contra a igreja, é a desunião. Quando Satanás não consegue vencer a igreja com ataque de fora para dentro, ele tenta de dentro para fora. E eu acho interessante que a palavra perseveravam. Podia só colocar assim, ó, eles se mantinham, ou eles viviam a doutrina dos apóstolos. Não, perseveravam. Se a Bíblia coloca perseverava, é porque tem um perigo aí. Quantos irmãos você não conheceu na igreja que hoje estão no mundo? Infelizmente. Quantos não perseveraram? Então, se a Bíblia fala perseverar na doutrina, é porque tem um risco, é porque tem um perigo. Na comunhão, no partir do pão, nas orações. A oração é a arma de maior calibre que a igreja pode ter. Ore sempre. O crente ora sem vontade, o crente ora com vontade, o crente ora quando não tem tempo, o crente ora quando tem tempo, ele ora. A oração não faz parte de um tempo. Eu não posso colocar a oração dentro de um tempo do meu dia. Não, eu tenho que arrumar tempo para orar. Não, o crente acorda e ele já ora. Senhor, muito obrigado. Senhor, acordei, estou de pé, estou respirando, estou melhor. O crente vai dormir, Senhor, mais um dia que o Senhor me fez viver, glória a Deus, louvado seja o teu nome. O crente ora o tempo todo. O crente vai comer, ele ora. O crente sai, ele ora. O crente chega, ele ora. A oração é inerente à vida do crente. E era algo que eles perseveravam. Eles não deixavam de lado. Outra coisa que eu aprendo, toda a alma havia temor. Aleluia. O temor a Deus não é algo que tem que ser colocado apenas no pastor, nos evangelistas, nos obreiros. O temor a Deus abrange toda a igreja. Toda alma, em toda a igreja, em cada membro da igreja havia temor a Deus. E esse foi o segredo do crescimento da igreja. Outra coisa que eu aprendo com eles, e perseveravam unânimes todos os dias no templo. Irmãos, e para a igreja é alegria, não é tristeza. É alegria. Eles perseveravam em ir para a igreja. Quer dizer que eu perseverava aqui também tem o risco da gente parar de ir para a igreja. Eles perseveraram unânimes. Todos concordavam que tinham que ir para a igreja. Todos tinham a mesma alegria de estar na igreja. Era unânime. Ir para a igreja é um prazer. Amém. Estar na igreja é um prazer. Não é um fardo. Não é pesado. Não pode ser um fardo. Não pode ser pesado. Isso aqui, irmãos, é a caixinha da igreja. É o manual que a igreja tem que seguir dos primeiros apóstolos. De como a igreja iniciou. De como a igreja começou. Com alegria e com singeleza de coração. É algo que a gente para e pensa assim, meu Deus, eu sou igreja, eu estou agindo assim. Eu estou em obediência. Eu estou buscando o poder do Espírito Santo. A
gente precisa do revestimento do poder do Espírito Santo. As autoridades, elas foram contra sim o que Pedro estava fazendo, mas eles tiveram que admitir a ousadia com que Pedro falava. Eles viam Cristo em Pedro e eles se admiravam. É claro que eles não iam admitir, mas a Bíblia diz que eles foram com sangue nos olhos contra Pedro, mas depois diz assim, eles ficaram admirados, porque Pedro era um homem letrado. Como que um pescador podia pregar daquela maneira? Os ímpios, ele pode ir contra você, contra a igreja, mas no fundo, eles admitem e vejam Cristo na sua vida. Glória a Deus. É impressionante isso. Esse é o modelo. A gente precisa buscar poder. O que eu aprendo com a parábola das 10 virgens é que as 5 virgens que eram prudentes, elas sabiam exatamente o que o noivo iria exigir naquele dia, porque ela conhecia o noivo. Esse conhecer e essa intimidade com Cristo é fundamental. Elas sabiam que tinha que estar com azeite e elas sabiam que tinha que ter um de reserva, porque ela conhecia o noivo. Elas só estavam preparadas porque conheciam o noivo. As imprudentes pedem um pouco do azeite. O que elas falam? Eu não posso dar para você porque pode me faltar. O que elas estavam falando? O poder do Espírito Santo é individual. Busca o teu também, filho. Eu também estou buscando. Aleluia. Cada crente tem que buscar poder. Eu não posso buscar poder do Espírito Santo para o meu irmão. Senhor, eu estou aqui orando, eu estou buscando unção, eu estou buscando revestimento, eu estou buscando poder, porque eu quero pegar a tua palavra, mas dá para o meu irmão. Eu não posso. É individual. E Pedro estava cheio do Espírito Santo. Pedro foi revestido do Espírito Santo. Um exemplo que Cristo traz aqui para a igreja também é a cura. A igreja estava iniciando, foi agregado 3.000 almas. Pedro e João estavam indo para o templo e na porta do templo tinha um homem que era aleijado desde o nascimento. Eu acho bom isso, porque desde o nascimento foi um milagre mesmo. Claro que todo milagre de Jesus é mesmo, mas eu acho interessante que a Bíblia coloca aqui que ele era coxo desde o ventre da mãe. E ele estava ali pedindo esmola. Só que Pedro oferece para aquele homem algo muito mais excelente. A igreja oferece o que ela tem, é Cristo. Os ímpios não podem ver a igreja como um grupo que dá esmola, mas como um grupo que tem Cristo, que tem vida, que tem libertação. Eu peço a Deus que muitos que entrarem nesta igreja com o pensamento de que a igreja é um lugar de esmola, seja surpreendido com libertação. Porque o mais valioso que a igreja tem para dar é Cristo. A igreja tem uma palavra, tem. A igreja tem um ombro, tem um coração, tem. A igreja tem um amor, tem. Mas o mais precioso é Cristo. Olha, eu não tenho prata, rapaz, eu não tenho ouro para te dar, mas o que eu tenho? Pedro está falando o que eu tenho, o que nós temos. Aleluia. É Cristo dentro de nós. Eu te dou. Levanta e anda. E o que eu acho incrível, irmãos, é que aquele homem sem fisioterapia, ele salta e ele louva a Deus. Milagres faz parte da igreja. Jesus ainda cura. Aqui dentro tem milagre. Aqui dentro vai haver milagre. Mas sabe qual é o objetivo do milagre? Aquele homem entendeu. Ele pulava e louvava a Deus. Os milagres que Jesus faz na sua igreja só tem um propósito, para a glorificação do seu nome. Você quer orar por um enfermo? Você quer que Jesus cure? Seja o canal de glorificar o nome do Senhor. Você sabe que alguém está precisando de oração, seja o instrumento para a glória do Senhor. Porque quando esse irmão for curado, ele vai estar aqui testemunhando, saltando e louvando o nome do Senhor. O exemplo que eu aprendo do que é igreja é lugar de cura. Igreja é lugar de surpreender os ímpios. Ímpios que entrarem aqui achando que vai ter uma coisa, vai ter salvação eterna. Vai encontrar aqui uma mudança eternamente na sua vida. Igreja é lugar que transforma. Igreja é lugar que surpreende. Porque igreja tem um dono que é Cristo Jesus e é conosco. Então, irmãos, você tem algo muito valioso dentro de você. Dá para quem precisa. Você pode falar que você não tem muito dinheiro, não.
mas você tem algo muito mais valioso. Ofereça Cristo. Amém. É por isso que a igreja prega o Evangelho, porque a igreja tem Cristo a oferecer. Aleluia. Ofereça Cristo. Eu lembro que eu fui dar um trocado com uma senhora que estava na calçada no Nova Iguaçu, e eu sempre dou com folheto. E eu botei o folheto em cima, e quando ela olhou só o folheto. E quando ela viu o folheto, ela falou, não. Mas aí virou, o dinheiro estava embaixo. É uma pena, porque muitos não entendem o verdadeiro valor, que não é o ouro e prata, como o Pedro está falando. Eu não tenho ouro, rapaz, mas eu vou te dar salvação, vou te dar Cristo. Né? O mais valioso é Cristo Jesus. Os homens israelitas se maravilharam daquela cura porque eles olharam e conheciam aquele homem. Quando eu era criança, eu presenciei a cura de uma mulher que era paralítica. E era muito estranho quando eu via ela na rua andando, sabe? Você fica meio maravilhado mesmo, porque você sempre via aquela mulher numa cadeira e agora ela está andando. Então, o povo ficou assim, ué, mas como que pode? Eu conheço essa pessoa. Ele está sempre aqui na porta do templo pedindo esmola, e é desde o nascimento. Como que pode? E Pedro, vendo que aqueles homens estavam maravilhados, como se eles fossem o super-homem, aí Pedro pegou outra oportunidade para pregar. Ih, rapaz, não é isso não. É que Jesus continua curando agora através da igreja. Aí Pedro aproveita a oportunidade e fala assim, homens israelitas, por que vocês estão admirados disso? Ou por que olhas tanto para nós, como se pelo nosso próprio poder ou santidade fizéssemos andar esse homem? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu filho, a quem vós entregaste e fosse preso. Mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, o que nós somos testemunhas, e é por ele que esse homem está aí. Pedro está falando assim, rapaz, sabe o que aconteceu? De nada mudou. O que Cristo começou, nós estamos concluindo. E depois de nós vai vir outro grupo. E depois mais outro grupo. E mais outro grupo. Até que ele volte e busque a sua igreja. Nada mudou. Jesus continuou curando, libertando. Agora através da sua igreja. E aquele mendigo que queria esmola, recebeu de Cristo Jesus o que ele precisava. O que eu acho interessante, irmãos, é que aquilo provoca o ódio dos seus inimigos. Os seus inimigos veem que a popularidade dos apóstolos estão crescendo. E por que aqueles líderes ficam com tanto ódio? Porque aqueles homens, eram homens que se comportavam como se suas regras religiosas fossem tão importantes como a lei de Deus. E o povo admirava eles, porque eles passavam uma aparência de santidade. Sabe? Sabe aquela pessoa que tem 5.000 pessoas seguindo ela no Instagram, uma pessoa famosa, e de repente vê a sua imagem sendo ameaçada? Ué, agora as pessoas não vão acreditar mais no que eu falo? As pessoas não vão me ver mais como um porta-voz de Deus? O que está acontecendo? E eles vão com ódio contra eles. Aqueles homens acreditavam que a salvação era adquirida da perfeita obediência da lei que nem eles seguiam. Agora uma nova doutrina está sendo colocada. Homens admirados pelo povo, com medo de perder a sua popularidade, eles avançam com tudo contra a igreja, e eles agarram Pedro e João e prendem eles, como se eles pudessem paralisar a igreja do Senhor. Aí você vê que a igreja começa a acontecer aqui um ataque de fora para dentro. E esse ataque de fora para dentro a igreja vive até hoje. Você vê umas implicâncias. Todo mundo pode, menos a igreja. A igreja não pode. E a gente vê aqui nesse ataque de fora para dentro o pezinho do nosso maior inimigo. Porque quando eles não conseguiam motivos para prender os cristãos, eles armaram motivos. Com Estevão foi assim. A Bíblia diz que eles procuraram do que acusar Estevão. Aí eles não conseguiam, o que eles fizeram? Pagaram falsos testemunhos para dizer que Estevão estava fazendo o que ele não estava fazendo. Então você vê esses ataques de fora para dentro, porque eles querem perseguir a igreja do Senhor. A igreja, ela naquele momento, era um projeto de Deus e que tinha uma promessa de Cristo de avançar, então não ia paralisar. Não ia paralisar.
E eu vejo aqui, irmãos, que quando eles proíbem Pedro de pregar, é uma situação que nós vamos enfrentar algum dia. Porque a gente fala que ama o Senhor, nós vivemos os princípios da palavra do Senhor, mas vai ter um momento que a gente vai se deparar com essa situação. Olha, eu não quero que você pregue. Olha, aqui você não é crente. Aqui você é proibido. Alguém com uma autoridade maior do que você tentar te paralisar. Aí é exatamente nesse momento que a nossa fé tem que triunfar sobre o medo. Amém. É nesse momento que você vai entender que teu amor pelo Senhor é incondicional. Aí talvez você possa até ouvir no teu ouvido: ei, João, Pedro, Maria, você me ama. Uma hora a gente vai se deparar com isso. Só que Pedro, quando é deparado com essa ordem, eu não quero que vocês preguem mais, vocês estão proibidos. Pedro, sem dúvida nenhuma, sem pensar, ele responde algo que eu acho que é a chave para o nosso sentimento de amor incondicional ao Senhor. Ele fala assim: nós não podemos deixar de falar do que vimos e vivemos. Glória a Deus. Quando você escuta alguém contar uma história, porque ouviu a história de uma outra pessoa, você até acha interessante, mas não se emociona. Mas se você ouvir uma história de quem viveu aquela história, é diferente. Pedro, além de estar cheio do Espírito Santo, ele estava falando do que ele viveu, do que ele viveu, do que ele viu, do que ele testemunhou. Todas as experiências que Pedro teve com Cristo, já era Cristo preparando ele para apacentar as suas ovelhas. Quando Pedro andou sobre o mar bravio, enquanto ele olhava para Jesus, ele não afundou. É como se Jesus falasse assim: Pedro, a minha igreja vai ser perseguida, mas ensina elas a não tirar os olhos de mim. Apacenta minhas ovelhas e diz para elas que se elas permanecerem com os olhos em mim, elas vão andar sobre as águas. Aleluia. Eu acredito que nesse momento de Atos, Pedro estava colocando em prática tudo aquilo que aprendeu com Cristo. Você lembra das suas provações com o Senhor? Dos seus momentos difíceis que Deus te fez vencer? E você já se viu falando do que você passou para algum irmão e ajudando ele naquilo que você venceu? Meu Deus. Isso é profundo, irmão. Eu vivi uma coisa tão difícil na minha vida e eu me vi ajudando uma irmã que estava vivendo a mesma coisa. E eu falava para ela: se eu venci, você vence em mim. Amém. O Senhor me fez vencer, Ele também vai te fazer vencer. Vamos orar. As experiências que nós temos com Cristo servem para a proclamação do Evangelho. Quando Jesus tentou lavar os pés de Pedro, e Pedro não aceitou de início, era Jesus falando assim: Pedro, ensina a minha igreja a ter humildade. Ensina a minha igreja que o líder também é servo, que tem que ter servo, que tem que ter unidade. E ele começa a colocar em prática. E o que eu acho lindo é que Cristo ia acrescentando cada vez mais os membros da igreja. Por quê? Porque a igreja fazia a sua parte. A igreja buscava poder. A igreja era unânime em unidade, no partir do pão, nas orações. E no final desse capítulo diz assim: Cristo ia acrescentando. Aleluia. E Cristo ia acrescentando. Aí você aprende que é um trabalho conjunto. É a igreja fazendo a sua parte, Cristo acrescentando. É a igreja mantendo a unidade, Cristo acrescentando e Cristo acrescentando. Para que naquele dia, irmãos, Cristo nos dê uma coroa de glória. E eu acho interessante que quando os mestres da lei, eles prendem Pedro, ele faz aqui um protesto. Eu acho interessante. Ele fala assim: visto que nós somos interrogados porque nós fizemos um benefício, é como se Pedro falasse assim: a gente não está causando nenhuma revolução, a gente não matou ninguém, mas como a gente fez um benefício a um homem e nós somos interrogados por isso, então eu vou aproveitar para falar uma coisinha para vocês. Seja conhecido de todos que estão aqui presentes que Jesus o Nazareno, aquele que vocês crucificaram, que Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome dele esse homem está aí. Aí ele dá real. Então deixa eu falar uma coisinha para vocês aqui,
e nenhum outro a salvação. Porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Já que vocês, mestres da lei, estão nos confrontando, então saiba que a salvação é só por Cristo agora. E outra coisa, quer ser salvo? Se arrependa. Sem medo. Ousado. Cheio do Espírito Santo de Deus. E é nesse momento que eles veem a ousadia pelo qual eles pregavam a palavra do Senhor. Irmãos, como a gente tem que aprender com os primeiros apóstolos? Como nós temos que aprender com aqueles que viveram com Cristo Jesus? E o que eu acho interessante é o valor da oração que eles também viviam. A Bíblia diz que enquanto os cristãos oravam, o lugar em que estavam tremeu, Atos 4:31. Quando Paulo orava, teve uma visão de Ananias e Damasco orando por ele. Irmãos, Paulo, assim que ele se encontrou com Jesus, já começou a praticar oração. Antes de Ananias orar por ele, Paulo já estava orando. Oração. Pedro estava preso, a igreja orando por ele. E eu acho aqui algo muito tremendo, essa parte. Porque eu fico pensando assim, nessa passagem que Pedro é solto pelo anjo. Quantas cadeias são precisas para quebrar o poder de uma oração? Pedro estava dentro de uma cadeia, a igreja estava orando. Pedro estava algemado, a igreja estava orando. Pedro tinha 4 escoltas de 4 soldados, a igreja estava orando. Lá no corredor tinha um portão de ferro, a igreja estava orando. Quantas cadeias e ferros precisam para vencer o poder de uma oração? Será que vence? A Bíblia diz que foi o anjo adentrar na cadeia e as algemas de Pedro caíram imediatamente. Porque a igreja estava orando. E eu acho linda a preocupação do anjo. Um frio lá fora. Rapaz, levanta, bota a capa, bota frio. Outra coisa, calça sandália. Vem, me segue. E Pedro tão maravilhado que ele achava que aquilo era uma visão. Porque a igreja estava orando. Outra pergunta importante que eu faço: o que é preciso acontecer para o crente acreditar que Deus ouve ele? Porque quando Pedro bate na porta dos irmãos que estavam orando, eles não acreditam que Pedro está na porta. Ou eu acredito que o Senhor ouve a minha oração, ou não acredito. Porque não tem cadeias que pode segurar um crente enquanto a igreja estiver. Não há enfermidade, não há pecado enquanto a igreja estiver orando. A igreja unida, a igreja crescendo, ataques de fora para dentro não deu resultado, eles permaneceram fiéis. 5.000 almas agora agregaram à igreja. Aí no capítulo 5, a gente vê um ataque do diabo de dentro para fora. Satanás enche o coração de Ananias para que ele tire vantagem, não deu um valor total diante dos discípulos. E eu acho um ensinamento muito grande aqui para a igreja, porque Jesus está provando aqui que igreja é coisa séria. Se aqueles juízos de Deus não viessem na vida de Ananias e sua esposa, aquilo podia se alastrar. O juízo de Deus foi preciso. Aquilo podia ter continuidade. Ananias podia manter a prática daquela situação. E Pedro deixa bem claro que foi Satanás que encheu. Só que ele faz uma pergunta. Ele fala: Ananias, por que encheu Satanás no teu coração? Se Pedro faz a pergunta, é porque ele poderia não ter permitido, mas ele permitiu. E isso é um alerta para nós, irmãos, porque foi um ataque de dentro para fora. Às vezes as intrigas tentam acontecer e pensamentos tentam alastrar em nossa mente para causar uma situação. E Deus traz um juízo sobre aquele homem, porque o Espírito Santo é a fonte do poder da igreja. Olha o que ele fala, já terminando. Por que você permitiu isso? Para mentir ao Espírito Santo e reteve parte do Cristo. Satanás, ele causou aquela situação na fonte da vida da igreja do Espírito Santo. Não pode. Vimos o Espírito Santo operando em todo o livro de Atos, mesmo quando o seu nome não é mencionado. Ele é a fonte do poder da igreja. Sem o Espírito Santo, a igreja perde testemunho, a igreja fica inoperante. E foi nessa fonte que o diabo tentou atacar. É a base. É de dentro para fora.
Só, irmãos, que a igreja tem um dono, que é Cristo Jesus. Ele é o Aleluia. E a minha oração ao Senhor nesta manhã é que sejamos obedientes. Tudo aquilo que os apóstolos nos ensinaram no início da igreja. Busquemos o poder do Espírito Santo. Mantemos a unidade. Vigiemos. Preguemos o Evangelho e perseveremos. Amém. Na oração, na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Porque isso, com certeza, é a chave para a vitória da igreja. E eu termino com o versículo de Paulo. Paulo, que foi perseguido em Damasco, rejeitado em preso em Jerusalém, esquecido em Tarso, apedrejado em Listra, açoitado em Filipos, escorraçado em Tessalônica e Bereia, picado por uma cobra em Malta, preso e algemado em Roma, passou frio, passou fome. E ele fala assim: o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu força, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada aos gentios que ouvissem. É necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino dos céus. Aleluia. Irmãos, a tribulação é um fato, não tem como correr. Mas Cristo é o dono da igreja. E Cristo cuida da sua igreja. Amém? O Senhor nos abençoe nesta manhã. Essa oportunidade em nome de Jesus. Glória a Jesus. Paz, seu irmãos, mais uma vez. Glória a Jesus. Tenho certeza que foi uma bênção. Eu pude assistir, estava dando aula para os jovens, mas com certeza que foi uma bênção. Cadê todas as turmas? Estão aí? Bota o óculos, estão chegando, tudo embaçado. Opa, agora sim, agora clareou. Os jovens estão aí? Adolescentes? Aí, 15 a 18. Nunca está 15 a 18. 15 a 17, quer dizer. Nunca está. Glória a Jesus. Mas vamos à segunda parte. Vamos. Cadê o Ministério de Louvor? Está aqui não? Ministério de Louvor. Cadê? Aqui. Tiago. Vamos louvar o Senhor enquanto chegam as outras turmas. Aleluia. Vamos ficar de pé, meus irmãos, nessa manhã. Vamos louvar ao Senhor, agradecendo a Ele pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui reunidos. Jesus. Aleluia, vamos adorar o Senhor. Deus, o Senhor, vamos nessa manhã, porque Tu és bom, e outro igual a Ti não há, Senhor.